Rê, uma dúvida que eu tenho, quero te fazer uma pergunta bem especial, que também é do meu Tá. público, é qual a diferença entre concentração, quando estamos concentrados, a distração, essa perda de foco que a gente tem, eu acho que esse é o mal do século, quero saber se você concorda comigo, porque muitas vezes eu também estou estudando e aí, de repente, puf, uma besteira te distrai, né? Quero com que você fale um pouquinho sobre isso, sobre esse tema. Elaine, a mente humana, ela é o nosso computador. Eu gosto dessa definição de Steven Pinker, filósofo. Ele diz que nosso cérebro é um computador de carne. E esse computador ele é programado para gerar dezenas de milhares de pensamentos o tempo todo. Então, pensar é da natureza do cérebro humano. O que nós temos que analisar é o que produz o pensamento, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: toda vez que você tem duas opções, você tem um problema. Então, se eu vou, por exemplo, se eu tenho a opção de ir trabalhar de carro, eu tenho também a opção de ir trabalhar de bicicleta, tá? Eu vou ter um problema, porque eu vou ter que fazer uma escolha. E aí, eu gosto sempre de contar uma história, eu conto nesse livro aqui uma história do sujeito que gostava de relógios, né? Então, ele só tinha um relógio, ele só tinha uma opção, ele não tinha nenhum problema, certo? Ele se levantava, se arrumava, pegava aquele relógio e ia trabalhar. Aí, um dia, esse relógio quebrou e ele teve que comprar um segundo relógio e arrumou o primeiro. Então, ele quebrou a rotina. Ele acordou, abriu a caixinha de relógio, ele tinha dois relógios, ele tinha duas opções, ele tinha um problema. Ele tinha que fazer uma escolha ali. Quantas escolhas nós temos que fazer ao longo do dia e o quanto essas escolhas nos prende, tá, a um evento, num determinado momento, numa determinada prisão mental que fica difícil a gente sair. Então, de onde vem o pensamento? Nós temos que tomar milhares de micro, pequenas decisões todos os dias e a todo momento, tá? E isso causa distração. A mente humana, o ser humano, ele acaba sendo mentalmente fraco quando ele não sabe lidar com esse volume intenso de informações que a mente dele produz o tempo todo. Então, existe um conceito chamado metapensamento. Porque quando você pensa naquilo que você pensa, você se flagra e você escolhe. Ou eu continuo com aquele padrão de pensamentos, que muitas vezes é tóxico, é um pensamento que não está ajudando, ou eu quebro naquele mesmo instante. Quando você se flagra pensando em algo que você não deveria pensar naquele instante, é aí que acontece a mágica. Porque nós temos sempre um tempo de resposta, estímulo-resposta. Nós temos essa possibilidade de escolher bem como nós vamos conduzir a nossa vida para que os estímulos não roubem a nossa atenção e com isso a gente não se distraia. Outro ponto importante que as pessoas questionam poxa, Renato, tem uma diferença de concentração e foco? Tem uma diferença e é uma grande diferença, né? Começa no próprio dicionário. Se você analisar, a palavra foco no dicionário, ela está relacionada à meta, a objetivo. Tá? Então, eu tenho um foco. Qual é o seu foco? Meu foco é ler este livro. O meu foco é ir trabalhar. O meu foco é terminar um relatório. Tá? Só que para você para você atingir esse foco, esse objetivo, essa meta, você precisa do quê? De concentração. Então, eu dou sempre o exemplo da montanha, tá? O foco, o objetivo, a meta do alpinista é chegar no topo da montanha, do Everest. Esse é o foco, essa é a meta. E ele está aqui embaixo. Então, tudo que ele tem todas as barreiras que ele vai ter que suportar, todas as adversidades, as tempestades, a baixa temperatura, a fome, as restrições, tudo que ele vai ter que suportar aqui nesse percurso chama-se concentração. Então, William James, ele vai dizer lá em 1890 o seguinte: a atenção é seletiva e sustentada. Ou seja, você escolhe em que se concentrar e você sustenta. O que é sustentar essa concentração? É pagar o preço, muitas vezes. É fazer o que precisa ser feito para você chegar nesse objetivo. Então, o foco, chegar no topo da montanha. Tá? O que eu preciso? Superar um monte de coisas que podem acontecer, que muitas vezes não estão dentro do nosso controle.